Olá, gente. 25 de julho de 2025. Gente, eu não gosto muito de gravar conteúdos de forma improvisada na rua e tal, mas eu estou aqui numa padaria aqui no município da cidade de Marabá. Para quem não conhece, Marabá é uma cidade que fica localizada no sudeste paraense. Uma cidade, vamos dizer, média, né? Uma cidade muito importante, que agrega serviços, um polo comercial, um polo prestador de serviços para as demais cidades do entorno. Bem, mas o conteúdo de hoje não é para falar sobre Marabá especificamente, eu posso até fazê-lo em um outro momento. Hoje eu estou de férias, né? Por isso que eu estou meio bronzeado, não sei se vocês estão percebendo aí. Peguei um bronze pegando sol, praia. Nós estamos de férias aqui, eu no caso, eu estou de férias no mês de julho das minhas atividades profissionais. Aí retorno agora em agosto. Bem, o conteúdo de hoje, gente, é para falar de uma situação. Nós estamos acompanhando aí no meio midiático, né, nas mídias, nos telejornais, nos aplicativos de notícia, tudo, sobre a questão das sanções. Outra coisa, gente, eu tô sem o meu apetrecho de gravar vídeo para vocês, tá? Você pode observar que eu tô sem o meu microfone, que melhora o áudio. Como eu já falei, tô numa padaria, tem um barulho aqui do freezer, do sistema de refrigeração, então tudo isso vai atrapalhar um pouco a qualidade do nosso vídeo. Mas, vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, o que a gente está acompanhando aí as notícias sobre o tarifaço. O tarifaço do Trump em relação aos países. Aí envolve uma série de questões políticas, né, uma questão do Brasil. Mas vamos lá por partes. Desde o início que o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele vem taxando os países que importam. Os Estados Unidos é o principal país do mundo que mais exporta, que mais importa e mais exporta produtos. É um país muitíssimo importante, é a maior economia do planeta, ponto. Então, desde do Trump, né, assumindo a presidência, ele colocou uma série de restrições, impondo tarifa para os países parceiros, né, que importavam. O primeiro deles foi o México. O México, ele taxou o México, aliás, taxou o Canadá, taxou o México, os países anexos, né, os países vizinhos, e em seguida taxou a Europa. E principalmente o país que ameaça a sua hegemonia na questão econômica do mercado global, que é o chinês. E agora chegou a vez do Brasil. Então o Brasil, como vocês todos que acompanham o canal, são pessoas que se informam, ele taxou o Brasil em 50%. Isso é de praxe. Se você observar as taxações que ele fez com os outros países, ele vem fazendo o modus operandi do Trump. Então ele taxou o Brasil em 50% nas suas commodities. Então isso vai impactar onde? Principalmente o setor de mineração, nossa principal commodity, que exportamos para os Estados Unidos. Tem a questão da carne também, bovina, o Brasil é um principal exportador de carne, e adjacências, né, e as atividades ligadas ao setor. Enfim, e isso vai impactar de que forma? Vai impactar porque é na questão dos preços. Não é que o Trump, a tarifaço, gente, não é proibição de exportação. Os Estados Unidos não proibiu o Brasil de exportar para eles, é o contrário. O efeito é o seguinte: nós vamos continuar exportando. A questão é que esses produtos nossos que nós vamos continuar exportando para os Estados Unidos, como eu já falei para vocês, minério de ferro e questão da carne, ele vai chegar lá muito mais caro. Ou seja, nós vamos perder competitividade. Com outros países na questão do tarifaço. Nossa commodity, nossas principais commodities, hoje vai chegar lá nos Estados Unidos a um preço 50% mais caro. Então, se você for comprar qualquer produto derivado dessas commodities que eu já falei aqui, você vai pagar muito mais caro. Se você paga, vamos tomar um exemplo aí, qualquer produto, $100, você não vai comprar mais por $100, você vai comprar com esse acréscimo. Porque o produtor, o cara que vai vender, o comerciante, ele vai agregar essa tarifa no produto final dele. Enfim, acho que todo mundo entende como é que funciona isso. Então, isso vai implicar diretamente, vai fechar, vai diminuir a produtividade e, consequentemente, isso vai gerar desempregos. Primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: o que eu descobri lendo hoje especificamente, que eu estou fazendo esse vídeo improvisado, como eu já falei, para dar para vocês uma notícia importante, que a mídia
Eu acho que devido à agilidade, porque nós vivemos num mundo cada vez mais rápido, né? Que a notícia tem que ser rápida, tem que ser concisa, senão você não consegue prender o leitor ou o espectador. Eu acho que eles não falam, ou não falaram, mas porventura pode até vir falar. Que o tarifaço do Trump não é a questão, não é prejudicar o objetivo final. O objetivo do Donald Trump, ao fazer o tarifaço em relação às commodities brasileiras, tem um contraponto. O contraponto é uma questão que depois vocês podem pesquisar, chamada terras raras. Sim, Reinaldo, o que você está falando? O que é isso? Terras raras. Vou explicar para vocês. Nós estamos no século XXI e existem as Big Techs. Acho que vocês já ouviram falar desse termo. As Big Techs são as grandes empresas de tecnologias. Nós estamos na quinta revolução industrial. Vamos colocar na quarta revolução industrial. Aquela revolução industrial que aconteceu no século XVIII, das grandes indústrias, né? O setor siderúrgico, metalúrgico, da indústria têxtil, isso aí foi superado. E hoje qual é o setor que mais demanda, agrega conhecimento, especializações na área e tal, é o setor de tecnologia e o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, para se desenvolver e criar e materializar novos instrumentos, aparatos tecnológicos, como por exemplo satélites, né? Para aparelhos eletrônicos, como é o caso dos smartphones, televisores, câmeras, precisam de minerais, de alguns tipos de minerais que é encontrado no subsolo da Terra. Como é o caso, por exemplo, do lítio, do niôbio também, certo? E outros, depois vocês podem pesquisar. São inúmeros minerais que são encontrados nas terras raras, certo? E o que significa terras raras? São aquelas áreas que contêm esses minerais, certo? Que são importantíssimos para a produção desses aparelhos tecnológicos, que sem eles não haveria nem essa possibilidade de eu estar me comunicando com vocês, gravando esse vídeo aqui através de um aparelho de smartphone. Não haveria, porque não haveria possibilidade de fabricação, porque precisa-se desses minerais. E sem esses minerais são, no primeiro momento, eles são insubstituíveis. Não se pode fabricar aparelhos eletrônicos que estão anexados a essas Big Techs, né, ou essas tecnologias novas aí, sem esses minerais que são encontrados nessas terras raras. Então, terceiro ponto. Onde estão encontrados, geograficamente, né, geopoliticamente falando, onde estão encontrados esses minerais nessas terras raras? Onde estão essas terras raras? Onde estão essas terras raras? 80% dessas terras raras estão na China. Notícia de ouro, tá, gente? Informação de ouro. 77, 78%, 84%, praticamente 80% de todas as terras raras onde se encontram esses minerais estão encontrados em solo e subsolo chinês. Então, a China não vai dar isso para os Estados Unidos. E isso é vital para o desenvolvimento tecnológico, industrial, científico norte-americano. Bem, eu falei que 70% de tudo que é produzido de terras raras, que são extraído, é encontrado na China. Mas não é só na China. O segundo, o setor de mineração, o segundo país que mais tem terras raras é o Brasil. O segundo país que mais tem terras raras é o Brasil. Só que no Brasil é pouco explorado, certo? E os Estados Unidos, sabendo disso, já está com uma intenção. Qual é a intenção? De criar uma reserva de exploração desses minerais, dessas terras raras, principalmente aqui no Brasil. Beleza? No Nordeste, se eu não me engano, em Minas Gerais e no Amazonas existem essas terras raras, onde encontram-se esses minerais. E não é pouco, tá, gente? É grande. Agora vamos para o terceiro ponto e último. Segundo analistas, o Donald Trump, ao taxar o Brasil, ele quer que o governo brasileiro entregue, olha só, gente, muito sério isso, entregue esses minerais
essas terras raras para as big techs norte-americanas, ou seja, para o governo norte-americano. E logo o governo americano vai criar negociações para que cedesse essas terras raras para as big techs, que lá as big techs são privadas. Todas as empresas, grande parte das empresas americanas são privadas. Então é isso, gente. Informação de ouro. Essas sanções que os Estados Unidos impôs ao Brasil não é para ser resolvido num plano econômico, no sentido de o Brasil vai criar uma comissão, vai chegar lá conversar com o Senado, com o governo, com as corporações, com as agências do governo dos Estados Unidos e negociar essas tarifas. Não é bem assim. Segundo analistas, é um jogo. E o Brasil, ao se reaproximar dos Estados Unidos, tentando minar ou diminuir essas tarifas, e o que vai entrar no jogo é as terras raras, porque os Estados Unidos quer criar uma reserva futura para a exploração desses minerais que no primeiro momento são insubstituíveis, ou seja, não há possibilidade de substituir esses minerais por outros ou por alguma coisa sintética. No primeiro momento não temos essa tecnologia para fazer isso. Beleza, gente? Olha só. Então, é isso. Então, eu espero que vocês gostem do nosso vídeo de hoje. Como eu já falei, é um vídeo meio que improvisado. Estamos aqui numa padaria, mas senti vontade de produzir esse vídeo e compartilhar isso com vocês. Então, assistam, compartilhem e curtam. E sugiram novos conteúdos. Beleza? Até a próxima.